Então hoje vamos falar sobre as leis sistêmicas, as leis que regem os relacionamentos, como Bert instituiu as leis das ordens do amor. Então Bert Helling descobriu 3 leis importantíssimas para que nós possamos viver em paz. Quando honramos essas leis, trazemos ordem, equilíbrio às nossas famílias e aos nossos relacionamentos. Então ele descobriu 3 leis. A primeira lei é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do dar e do receber. Então, para que servem as leis? As leis servem para conciliar, servem para curar, fortalecer e preservar os relacionamentos. Quando a gente percebe que alguém foi excluído da família, isso causa um dano. Então, como é que a gente pode perceber que num sistema alguém foi excluído? Quando existe drogadição, drogaditos, quando existe alcoólatras, quando existe pessoas com comportamentos difíceis, quando existe sintomas, seja ele físico, seja ele comportamental, emocional ou psíquico. Então, quando a gente constela, como a constelação, ela revela esse algo que pertence às dinâmicas ocultas da família, nós podemos perceber que existiu alguém que foi excluído. Então, quando um pai, por exemplo, quando um pai ele é excluído da família, e geralmente é o primeiro que sai, que uma das mulheres diz assim, o seu pai não presta, o que acontece com o filho? O filho assume um comportamento parecido com o pai. Por quê? Por compensação a essa exclusão. E todos nós sabemos que quando nós somos excluídos, quando não pertencemos a determinados grupos, quando não somos respeitados no nosso lugar, quando a gente está excluído, o que é que nós sentimos? Sofremos na pele a questão do bullying, que é uma exclusão. Você não pertence, você não é igual, você não está de acordo. Então, o que é que acontece quando a gente não fica de acordo? Nós sofremos um nível de exclusão. Então, assim, essa exclusão, ela é sentida pela alma da família. Toda família possui uma alma. Então, a alma sabe aonde tem a exclusão e alguém, por compensação, assume o lugar do excluído. Então, a segunda lei se chama a ordem da hierarquia, a lei da hierarquia, a lei do lugar. Todos nós temos um lugar. Temos um lugar na família, temos um lugar na sociedade, e quando há desrespeito a esse lugar, nós causamos um dano ou nós sofremos um dano. Os pais vieram primeiro. Então, quando um filho desrespeita os seus pais, o que é que acontece com esse filho? Ele não tem prosperidade. E o mesmo se coloca na relação de casal. O casal veio primeiro do que os filhos. Então, quando existe uma desordem, quando os filhos têm a primazia e o casal fica em segundo plano, o que acontece com essa família? Todos sofrem. E o que acontece quando os pais estão unidos? O casal se preserva, os filhos ficam felizes. Então, precisamos observar como essa ordem ela é respeitada. Quando ela é respeitada, ela é honrada, todos ficam e assumem o seu lugar e todos ficam em paz e felizes. Essa é a segunda ordem, é chamado a ordem da hierarquia, de quem veio primeiro. Cada um tem o seu lugar e esse lugar precisa ser preservado e respeitado. E a terceira lei é a lei do dar e receber, que é a lei do equilíbrio. Então, o dar e o receber é muito importante nos relacionamentos. Quando damos muito, impedimos o outro de retribuir.
Então, se eu dou, eu recebo. É uma relação de equivalência, onde as pessoas precisam estar sabendo que quando elas dão, elas esperam também receber. Quando a gente recebe muito, que não podemos retribuir, ficamos devedores. Estar nesse lugar de devedor é o lugar, estar no lugar se sentindo menor, que fica no lugar desproporcional. E esse também causa confusões, dificuldades nos relacionamentos. Quem recebe muito não consegue dar. Então, essa relação fica desequilibrada. Isso pode ser uma relação de amizade, numa relação entre irmãos, numa relação de parceria, numa relação de casamento. Então, fica delicado esse processo, porque há que